meu povo, bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei exatamente qual horário você está nos ouvindo ou nos assistindo. Sejam bem-vindos a mais uma edição do podcast Na Ponta da Língua. Hoje falaremos sobre recria intensivo com um convidado muito especial que eu já vou apresentar para vocês. Eu sou Milena Marzoc, sou apontadora ou apresentadora desse podcast, que a gente tem como objetivo compartilhar conhecimento com nossos ouvintes e com você, que é o nosso público, que é amante da pecuária, assim como nós. Então, o nosso convidado de hoje é o professor e pesquisador Gustavo Siqueira. Deixa eu chamá-lo aqui. Olá, professor, tudo bem? Olá, Milena, tudo bom? Tudo bom a todos aí que estão nos ouvindo também. Obrigado por você ter topado participar aqui do podcast conosco. Eu que agradeço o convite, é um prazer estar aqui, é um prazer estar com toda essa audiência que vocês estão tendo, porque essa é mais uma forma da gente poder levar o conhecimento, conversar um pouquinho, levar essas informações para quem tem interesse aí na pecuária de corte, especificamente no tema que nós vamos tratar mais, que é a parte de recria. Perfeito. É só para a gente iniciar as apresentações aqui do nosso convidado. Então, o Gustavo é zootecnista pela Universidade Federal de Lavras, com mestrado e doutorado em zootecnia pela Universidade Estadual Paulista, Unesp, campus de Jabuticabal. Atualmente é pesquisador da APTA de Colina e também é professor do programa de pós-graduação em zootecnia da Unesp de Jabuticabal e bolsista de produtividade do CNPq. E as linhas de pesquisa aí do professor está muito relacionado à produção e nutrição de bovinos de corte, atuando principalmente em diferentes sistemas de produção, com ênfase em suplementação, aditivos, confinamento e conservação de forragens. Também é coordenador do GPROR, que é o Grupo de Estudos em Produção de Ruminantes, e tem uma frase muito boa aqui, né, professor? Que ele acredita, vive e é apaixonado pela pecuária brasileira. Exatamente, isso aí. Essa última frase eu acho que é a mais importante do currículo. E não adianta você ter seus títulos, quaisquer que sejam eles, qualquer que seja o local, ou acreditar e realmente viver intensivamente o seu trabalho, no caso nosso, essa pecuária de corte mesmo. Com certeza, maravilha. E, Gustavo, quando a gente fala assim, dos sistemas de produção no Brasil, a gente sabe que cada fazenda adota um tipo, né? Uns têm ciclo completo, outros têm só cria e recria, outros têm recria e terminação, muitos têm só terminação, outros fazem a recria e colocam o animal num confinamento terceirizado, né? Temos vários sistemas. E aí, quando a gente fala da RIP, da recria intensiva a pasto, ela vale a pena tanto para a fazenda que faz a terminação dos próprios animais, quanto para quem também coloca esses animais no mercado, fornece boi magro? Eu acho que sim, tá? Mas eu acho, assim, a RIP especificamente, o que eu tenho visto, assim, e a gente tem que observar o movimento no campo para entender o que acontece. O que a gente mais tem visto é assim, quem mais vai fazer RIP é quem realmente já faz a sua engorda, porque ela vai te trazer um animal diferenciado, já vai trazer um animal que já vem construindo carcaça, e já traz um animal, falar isso é até complicado, já traz um animal que já tem muito mais do que 50% de rendimento de carcaça. Mas valorizar isso no mercado é um problema, não é uma realidade, entendeu? Então, assim, faz parte do desenho. E o que ela é? É que eu brinco assim, é igual aquela conta que eu te falei lá da redução, enquanto um leva 2 anos, o outro, o 777, leva 1 ano, e na RIP, ela tem uma outra vantagem, que é o seguinte, pensa lá, eu vou voltar naquela analogia, lembra da convencional, digamos assim, você vai recriar 1.000 bois, vai levar 2 anos numa área. 1.000 bois. No 777, a gente faz 1.000 no ano, mais 1.000 no outro ano. O 777 ele não imputa o sistema de aumento de lotação. Ele imputa o sistema de aumento de ganho por indivíduo. Entendeu? Então, a gente faz o animal ganhar mais peso sem necessariamente colocar mais animais numa área, porque a gente potencializa o ganho individual. Na RIP, o que a gente tem feito? A gente já tem, lembra que eu falei que 33% de aumento da lotação? Então, onde cabe 1.000, nós colocamos 1.330 bois. Assim, no mundo. Entendeu? Então, 1.330. 3 ciclos dele, de 8 meses, estão numa área que na convencional faz 1.000, no 777 a gente faz 2.000, na RIP a gente faz quase 4.000 animais. Então, isso tem sido uma coisa muito interessante para o próprio engordador, porque você aumentar a sua capacidade de engorda, digamos, entre aspas, é fácil, você põe mais coxo, você dobrar a capacidade do confinamento, 5.000 boi vai pular para 10.000. Você faz mais tantas linhas de coxo, você faz isso, entre aspas, com uma certa facilidade.
Aí o que você cria um grande problema? A sua demanda de boi magro. Você precisa de muito mais animais para engordar. E a RIP te ajuda muito nisso. Então a gente enxerga ela sendo uma política mais dessa. Agora, o recreador está começando a ver isso, ele está acelerando esse animal, por quê? Porque ele sabe que tem que acelerar esse animal, porque hoje o mercado está pedindo um boi mais jovem, para atender boi China, não sei o quê, diminui um pouco isso, mas assim, ainda é frequente. Por outro lado, ele também, na mesma área, ele vai produzir mais animais, num ciclo mais rápido. Agora, ele tem uma margem mais apertada, então ele vai rodar muito. Mas o que a gente vê hoje, ele serve para todo mundo. Mas a gente enxerga hoje um modelo assim, que o terminador, quando vai hoje caminhar, o que mais adere a essas recrias mais intensivas são os terminadores, por quê? Porque ele está fazendo o próprio boi para ele. E aí esse terminador que já está num nível de intensificação muito alta, ele não se assusta com falar nesse nível de suplementação, nesse nível de ocupação, nesse volume de animais, porque isso já faz parte da rotina dele. Entendeu? Agora, se é um recreador tradicional só, quando você leva esse jogo para ele, é um movimento financeiro totalmente diferente. Só para ter uma ideia, quando a gente está nesse nível que nós estamos falando aí de cada animal comer em média quase 3 quilos de suplemento por dia. Né? Perto de 1% do peso vivo, você está entrando aí com 200 e pouco, saindo com 400, só para arredondar é 3 quilos, 3,5 kg. Uhum. Nós estamos falando em 700, 800 quilos de suplemento por animal. Ah, Gustavo, podia fazer a paz? Podia, nós estamos discutindo esse assunto aqui hoje, é um assunto. Não é que é melhor ou pior do que nada, né? São alternativas que o produtor tem. Então, é um movimento de insumo muito grande. Ele tem que estar preparado para isso, ele tem que ter estrutura de barracão, entendeu? Maquinário. Estoque, né? O estoque bem formado, o suplemento. Controle de estoque. Sim, a turma das fábricas aí que são grandes, assim, mas isso é ração para ser feita na sua casa, não é para comprar pronta, entendeu? Você vai comprar núcleo, tecnologia. Então, é um outro sistema. Que na hora que eu vou falando tudo isso, eu falo assim, quem tem estrutura para estocar comida, quem tem misturador de ração na fazenda, então quem já está acostumado a comprar esse tipo de coisa, quem trata muito de boi, o terminador. Então, ele adotar a RIP é mais fácil do que o recreador tradicional mudar muito o sistema dele, entendeu? Eu estou falando? Sim. Não quer dizer que não possa, funciona, mas para um é mais normal. Para o outro, mudança maior, porque o outro é suplementações mais lenientes e tal, mas todo mundo pode fazer. E dá certo. Porque um já está mais no esquema, vamos falar, já tem a estrutura um pouco mais montada e tal. Se ele já fizer a recria intensiva, ele já tem toda essa questão estrutural pronta. Só aumentar o volume dele, vai diluir os custos dessa estrutura física, e ele vai aumentar esse volume e passa a ser um negócio interessante. Exatamente. E aí um ponto que o próprio boi, que ele vê muita vantagem nesse animal, já chega adaptado, esse animal já chega... O animal já vem comendo 1% do peso vivo, por exemplo. Então, ele entra, e aí a gente tem até reduzido o tempo de engorda, porque tem que tirar dele mais pesado. Então, tem muita aderência para quem já faz a sua própria engorda. Sem dúvida. E aí um ponto que você trouxe, professor, que eu queria explicar aqui, acho que para o nosso público, é de como a gente acompanha a curva de consumo num sistema de RIP, né? Porque o animal está numa situação a pasto, mas recebendo uma suplementação. E né, nós, como zootecnistas, sabemos que é tão importante acompanhar essa curva, não é mesmo? Não, é importante ter o controle. Né? Na RIP, assim, diferente de um confinamento, é que no confinamento a gente vai fornecer 100% da alimentação e vai controlar essa curva de consumo. Na RIP também é muito importante da gente controlar e fazer ajustes dela. Você fala, vai dar 1% do peso vivo, mas a cada dia esse animal mudou de peso. Exato. Não é que a gente vai trocar todo dia. O que a gente faz? Ou pesagem, estimativas de ganho, e troca aí a cada 30 dias, pensando em estabelecer isso. O que eu acho que é importante? É assim, nada muito fixo é inteligente. Entendeu? Pode ser até mais fácil, mas não é inteligente. Então, o que a gente fala assim? Você vai tentar, você vai ajustar esse nível de suplementação, mas seu objetivo é o ganho. A suplementação é uma ferramenta. Dentro desse ganho, é uma ferramenta para que você consiga atingir o objetivo do ganho. Então, você ter esse controle dessa curva de consumo, ter softwares que te ajudem a monitorar essa curva de consumo, porque normalmente não vai consumir ad libitum. Você vai dar um consumo controlado,
entendeu? Provavelmente, se você aumentar, ele comeria mais. Na maior parte das vezes, os tipos de suplemento que a gente faz, a gente dá uma quantidade controlada, entendeu? A gente ajusta e ele come daquilo que na quantidade que nós queremos. Então, é muito importante você planejar isso. E se você parte com uma escala maior, né, dá 3 quilos para todo mundo. Você tem lote que vai comer 2.800, tem lote que vai comer 3.200, tem lote que vai comer 4 quilos, tem lote que vai comer 4 quilos e pouco, por exemplo. Então, você tem que ter seus controles e acompanhar se a sua curva está ok. E o que é essa sua curva está ok? Se você está prevendo próximo a 1%, você tem que, a cada 28 dias, 30 dias, ajustar o peso e lá na frente checar se estava dentro do seu planejado, se você estava fazendo um ajuste correto, entendeu? Essa seria a forma que a gente recomendaria para a pessoa fazer. Eu acho que não precisa de ajustes em intervalos menos do que 30 dias, não vai ser uma diferença muito grande, não. Quando a gente fala a gente teria que ter o peso do animal, né? E a gente sabe que o manejo da pesagem ele não é assim, uma prática que não dá para fazer toda hora, né? Tem um trabalho operacional muito grande. As balanças de vocês aí, Exato. armado na fazenda, né? Salvo isso, nós temos lá várias dessas, mas mesmo assim a gente acompanha, mas para representar a prática, a gente ajusta a cada 30 dias, entendeu? Certo, bacana. E aí, quando a gente fala da HIP e da TIP, né? São fases diferentes do próprio animal, né? Ele já está com uma idade diferente, ele já está com objetivos de ganho diferente fisiologicamente, anatomicamente, né? A gente sabe que tem aquele famoso gráfico, né, professor? Deposição de ossos, depois deposição muscular, depois a deposição de gordura e depois gordura de acabamento, né? E essa questão do consumo tem uma grande diferença, então, na curva de consumo da TIP para a HIP, né? Não, com certeza, né? Então vamos só lá, porque às vezes o nosso ouvinte, a gente sabe da REC, nós estamos chamando de recria intensiva, passa na fase de recria, nós estamos pegando esse animal de 7 até 14, 15 arrobas. Então, eu tenho recomendado fortemente que a gente leve ele até mais pesado na REC, a gente tem visto melhores resultados com isso. E aí a gente entra na terminação, que ela pode ser ou no confinamento tradicional ou numa TIP, que seria terminação intensiva a pasto, até mais curta. Porque eu vou ter que colocar menos arrobas, porque eu já trouxe... Esse animal já vem com um ganho elevado, ele já vem construindo carcaça e mudando a composição do ganho desde cedo. Porque uma das coisas que mexe nessa curva que você falou, não é só o peso e idade, é o quanto de peso ele está ganhando. Quanto maior o ganho de peso, maior a porcentagem de acúmulo de gordura no ganho. Isso é extremamente importante entender. Você pode ter um animal de 600 quilos de peso hoje, que vem ganhando a vida inteira meio quilo, que ele vai estar magro. E você pode ter um outro de 450, que pode estar gordo, se ele já vem ganhando muito peso. Então, isso é um ponto interessante para até fazer usando esse exemplo que você deu da curva de acúmulo dos tecidos, que a gente mexe nela em função do ganho. Já na TIP, né, que aí é a diferença, na RIP a gente vai tentar ter esse consumo controlado, entre 0,8% e 1,2% do peso vivo. Na TIP, a gente vai trabalhar ao redor de 2% ou ad libitum. E aí que você vai ter que, assim, e hoje eu tenho cada vez mais trabalhado com consumo à vontade. Come o quanto quer de ração, como se fosse um confinamento. O volume do pasto e a ração está ali no coxo. Quando come como se fosse à vontade, aí que você tem que ter todo um manejo de fornecimento, de score, de acompanhamento, de tudo isso, para que você tenha uma curva de consumo adequada também. É mais desafiador fazer boas curvas de consumo na TIP do que no confinamento tradicional, porque os animais têm livre acesso, eles não dependem só do que está no coxo. Às vezes pode ter um animal alguns animais naquele dia consumiram só pasto, tem mais fatores ambientais que interferem na curva de consumo, e a gente monitora isso de alguns projetos, de um grande volume de animais, e vê que fazer uma boa curva de consumo na TIP é mais desafiador do que fazer uma boa curva de consumo no confinamento, que já é um grande desafio, e ter um bom manejador de coxo já é uma arte natural, mas tem que ser feito e tem que controlar. E aí tem a modalidade, tipo, porcentagem de peso fixo, que é 1,8%, 2%, ou quer fornecer o que ele quer todo dia à vontade. Tá? Exatamente. A gente faz na parte da nutrição, a gente estima, né, o quanto esse animal vai comer de acordo com o peso que ele tem, né? Então, a porcentagem de peso vivo.
E aí nos sistemas vai mudar um pouquinho, que um vai ser um vai ser ad libitum, que o animal vai ter acesso à vontade, e o outro vai ser um pouco mais restrito, porque é um suplemento, né? Ele está complementando o pasto, né? O que eu penso, assim, para mim a TIP tem que ser encarado assim, é como se fosse um confinamento, aonde o volumoso que nós estamos fornecendo via dieta está lá no pasto. E a ração, outra no pasto. E a ração é a mesma coisa. Então, no confinamento, a gente tende a trabalhar com consumo de lípido, raríssimo confinamento que vai trabalhar com consumo limitado, assim, na engorda mesmo. Pode existir, mas é muito raro. Então, na outra, a gente também enxerga que dar essa ração à vontade também, ela é pertinente, porque é a mesma analogia que eu estou fazendo do outro. O que eu estou equilibrando é com o pasto. Certo. Muito bom, professor. E aí, acho que para a gente, caminhando aí para os finalmente aqui do nosso episódio, qual que é o pulo do gado, né? Não é o pulo do gato, é o pulo do gado na recria. Que pontos que você considera muito importantes que o produtor deve olhar nessa fase para ter ótimos resultados? Assim, mesmo quando a gente pensa, mesmo se a gente pensar assim, mas eu estou dando tanto de ração, o pulo do gado ainda a gente acabou não falando muito aqui, porque é a tônica, mas assim, é ter um pasto de boa qualidade e ofertado de forma adequada o tempo inteiro. Mesmo na TIP, tá certo? Eu preciso ter um pasto bom, porque a gente já viu que assim, que muda muito a eficiência de ganho e o custo quando você tem ou quando você não tem pasto. E na RIP, mas eu estou dando 3 kg de ração. Pois é, o boi vai comer, arredondando, não é exatamente assim, mas só para ficar fácil guardar, ele come 2% do peso vivo. Se você dá um de ração, o outro é pasto. E nesse pasto é que vai fazer a diferença. Ela que vai te ajudar a ter um sistema lucrativo eficiente. A ração é mais um catalisador, é que eu estou ligando um turbo, um acelerômetro nesse animal para catalisar isso. Mas ainda assim, ter pasto em quantidade e qualidade adequadas, bem manejados, é o pulo do gado, mesmo em sistemas onde o uso de suplemento é muito intensivo, certo? E guarda um númerozinho aí, muita receita não, mas assim, você tentar trabalhar nessas RIPs aí ao redor de 1% do peso vivo, nosso objetivo vai ser tentar trabalhar entre 95, abaixo de 100 quilos de suplemento por arroba ganho. Então, esse é um número assim, para você monitorar. E quem vai te ajudar a gastar menos suplemento por arroba ganho? O pasto. Quanto melhor for o seu pasto, maior vem ganho de parte do pasto, quer dizer, você fica mais eficiente no suplemento. O ideal seria uns 90, 95 quilos. Mas em termos de fazenda, de 95 a 100 quilos de suplemento por arroba ganho, média de seca e água, são bons números. E quem vai ser o pulo do gado, igual vocês colocam aí, é ter uma condição de pasto boa ao longo de todo o tempo. Perfeito, professor. Eu acho que todos os episódios aqui que a gente já fez nesse podcast relacionados a pastos, sistemas, tecnologias, manejos, a gente tem esse grande gargalo ainda do manejo da pastagem, né? No Brasil todo, na maior parte dos pecuaristas. Não é só no Brasil, não, no mundo inteiro. Pois é, né? É complicado, né, professor? Mas a gente está buscando cada vez mais educar, né, o público e buscar saber fazer esse manejo correto, né? Com certeza, isso é fundamental. Para se ter sucesso numa propriedade pecuária, ela tem que ser boa de pasto. Certo. E qual mensagem final você gostaria de deixar aqui para o nosso ouvinte sobre essa pauta de recria intensiva a pasto, professor? Eu gostaria de deixar, assim, agradecer a vocês, aí a toda a equipe da Ponta, para estar aqui com vocês na ponta da língua. Foi um prazer. Espero que a gente tenha levado algumas informações aí de qualidade para as pessoas, né? E o que é bom entender é que é o seguinte, gente, é que assim, nós estamos falando de mais uma estratégia. O que a gente sempre pensa é o seguinte, todo mundo quer falar, mas o que é melhor isso aqui? Depende. Às vezes você tem 2 propriedades, em uma a gente conseguiria implantar muito bem um sistema e na outra um outro sistema. E elas são vizinhas de cerca, ou 2 retiros diferentes. Então não tem uma única ferramenta. Eu brinco que assim, tudo isso são ferramentas. E para cada problema que a gente tem que pegar para consertar com uma ferramenta adequada. Uma hora pode ser uma chave de fenda, outra hora pode ser uma marreta, outra hora pode ser um machado, uma motosserra, o que quer que seja. Então, o que é importante? Né? Que cada um, que a gente
tenha conhecimento, entenda quais as ferramentas que estão aí disponíveis para nós, quais as que são mais adequadas, quais as que eu tenho habilidade para poder usá-la, e é sempre importante construir essa habilidade. Nunca vira o sistema de uma vez, assim, porque fazer algo novo é sempre ter uma curva de aprendizado, então a gente tem que ir adequando isso. Então, a minha principal mensagem é a seguinte: sempre estejam abertos a ouvir, a pensar e a testar. Testar não no sentido de experimentar, assim, no sentido mais de ver se realmente seria interessante, se cabe no seu sistema. Não criem bloqueios. A única coisa que eu não gosto é de falar assim: aqui em casa sempre foi desse jeito, é desse jeito, eu não mudo. Esse, para mim, é o pensamento mais retrógrado que você pode ter, porque as coisas mudam, se você não mudar, você vai ficar para trás. Então, essa é uma mensagem extremamente importante. Não é que isso que nós falamos vai servir para você ou para o outro, mas você tem que estar... Você não usa hoje, muitas das coisas que nós estamos usando hoje, há 10 anos atrás, não eram viáveis. E muitas das coisas que nós estamos usando hoje, daqui a 10 anos, não serão mais viáveis, e outras que nos parecem loucas hoje, serão do nosso dia a dia. Muito bom, professor. Acho que essa mensagem final foi clássica e perfeita ao mesmo tempo. Acho que quem está nos ouvindo aqui, escute essa mensagem com bastante carinho, se atente às recomendações e busque profissionais, né, pesquisadores, professores, assim como o professor Gustavo, para te auxiliar nesse processo, né, busque conhecimento e conte sempre com empresas, né, com pessoas capacitadas de forma geral. É isso aí, tem que ter um time, tem que ter equipe e parceiro. Sozinho ninguém vai a lugar nenhum. Com certeza. Professor, obrigado mais uma vez por ter topado participar do podcast. Acho que foi um bate-papo muito enriquecedor aqui, falando de recria intensiva a pasto. Quem quiser saber mais, a gente tem vários materiais sobre esse assunto aí, tanto no nosso blog, no nosso site, ou mesmo conversando com nós, com nossos consultores. Eu que agradeço, um grande abraço, tudo de bom aí para todos que nos ouviram. Obrigada, Gustavo. Vamos ficando por aqui. Então, pessoal, um grande abraço a todos e até o próximo episódio.